Olá, minha gente, minhas amigas, meus amigos. É um prazer recebê-los aqui no canal Eu Amo Constitucional. Eu sou o professor Pedro Barreto e terei o privilégio, nesse vídeo, de conversar com vocês sobre mais um assunto importante do direito constitucional. E hoje estamos com mais um episódio do nosso quadro O que é? E hoje eu vou perguntar e também vou responder para você, deixando por escrito um modelo de conceito ao final. E hoje eu venho te perguntar o que é controle de constitucionalidade. Um dos assuntos mais importantes do direito constitucional, um dos assuntos mais importantes dentro da vida pública e, por que não dizer, também repercutindo na vida dos particulares, na nossa sociedade, no nosso Estado. Um assunto, controle de constitucionalidade, que às vezes provoca calafrios para os estudantes de direito. Acreditem, tem gente que fica tão traumatizado que às vezes sai da faculdade sem entender o que é controle de constitucionalidade. E hoje, aqui no quadro O que é controle de constitucionalidade, eu venho de uma maneira simples, didática, numa linguagem acessível, permitir a você entender o que é essa atividade. E já começa assim o conceito, essa atividade que o Estado desempenha diariamente, através de um dos seus três poderes, o poder legislativo, o poder executivo ou o poder judiciário. Controle de constitucionalidade é uma atividade desempenhável pelo Estado, pelo poder público, ora através do poder legislativo, ora do executivo e ora do judiciário. Trata-se de uma atividade de caráter analítico para analisar, avaliar, observar. É uma atividade por via da qual o Estado, através de um dos três poderes, analisa certo ato do poder público, certo ato emanado de um agente ligado a um desses três poderes. O controle de constitucionalidade é uma atividade por via da qual certo agente público, certo órgão público, inerente ao poder legislativo, executivo ou judiciário, desenvolverá uma análise avaliando se determinado ato é compatível ou não com a nossa Constituição. Desenvolve-se uma atividade analítica para avaliar se aquele determinado ato, um ato do poder legislativo, por exemplo, uma lei, um ato do poder judiciário, por exemplo, um regimento interno elaborado por certo tribunal, um ato do Poder Executivo, por exemplo, um decreto expedido por certo chefe do Poder Executivo de forma autônoma. Analisa-se esse determinado ato para avaliá-lo. E nessa avaliação, o que se busca entender é se esse ato é compatível com o que está na nossa Constituição ou se esse ato não respeita o nosso sistema normativo constitucional. Nessa atividade, em que se analisa um determinado ato do poder público, confrontando-o com a Constituição, o objetivo é concluir se esse ato foi construído de maneira respeitosa ao que está na Constituição ou se ele é incompatível com ela. E por que que dentro do Estado se desenvolve essa atividade? Com esse objetivo de avaliar, de analisar os atos do poder público, avaliando se eles são ou não compatíveis com a Constituição. É por um motivo simples. É porque nenhum ato pode violar a Constituição do país. Nenhum ato. Não importa de que autoridade ele emanou, de que órgão ele erigiu. Nenhum ato tem legitimação, tem autorização para desrespeitar a nossa Constituição. Gente,
A Constituição é a nossa Bíblia jurídica. A Constituição é a fonte que abriga as normas supremas da nossa ordem jurídica. As normas mais elevadas que valem para ditar o que pode e o que não pode, o que é lícito ou ilícito dentro de um convívio em sociedade, dentro da atuação do próprio Estado. Nenhum ato de quem quer que seja a autoridade pode ser violador da Constituição. Se esse ato for incompatível com a Constituição, ele não recebe o carimbo da validade, ele não é válido, ele é nulo. E se o ato é incompatível com a Constituição, se o ato viola a Constituição, logo não é válido, logo é nulo, a consequência prática é que ele não tem autorização para produzir efeitos. Esse ato precisa ser retirado do mundo jurídico, se já praticado, e caso se esteja fazendo a análise ainda no momento da construção do ato, o ideal é que se consiga preventivamente impedir que esse ato se aperfeiçoe para que ele sequer chegue a produzir efeitos que não são autorizados. É preciso entender com simplicidade e observem que não é difícil. Você que está me ouvindo nem precisa ter feito uma faculdade de Direito para entender isso. Basta ter bom senso, paciência, boa vontade, não é? Nenhum ato, gente. Pode ser um ato do presidente da República, do procurador-geral da República, do juiz titular de uma determinada vara, de um desembargador relator em certa Câmara Civil, num determinado Tribunal de Justiça, de um superintendente da Receita Federal. Nenhuma autoridade pode se valer do cargo, do exercício da função, para praticar um ato contrariando aquela que jamais pode ser violada, a autoridade mais alta que nós temos, que é a Constituição do país. Se esse ato for contrário a ela, ele não tem autorização para prosperar, ele não pode produzir efeitos. E se ele já estiver produzindo esses efeitos, esse ato tem que ser retirado do mundo jurídico e, como regra, esses efeitos, como regra, hão de ser derrubados. Essa atividade, por via da qual o Estado, através dos seus três poderes, legislativo, executivo e judiciário, avaliam os atos do poder público numa avaliação, numa análise de confrontamento com a Constituição, é como se fosse uma acariação, bota cara a cara. Eu pego essa medida provisória do presidente, eu pego essa lei editada no Congresso Nacional, eu pego esse ato do prefeito de certo município e me pergunto, isso fere ou não fere a Constituição? Isso é compatível ou não com essa norma constitucional, com esse conjunto de normas constitucionais? Se a resposta for sim, ora, então ele não violou a Constituição, então ele é válido, ele é compatível com a Constituição, ele é constitucional, ele é apto, ele é autorizado à produção de efeitos. A eficácia é lícita, está autorizada. Se o ato é compatível, ele é constitucional, ele é válido. A validade é a autorização para a eficácia, que é a produção dos efeitos. Mas, ao contrário, se esse ato não é compatível com a Constituição, fala para mim, professor Pedro Barreto, qual é a consequência? Ele é inconstitucional, ele é nulo, ele não tem autorização para a produção dos efeitos. Essa atividade analítica, avaliando o ato, confrontando-o com a Constituição para chegar nessa conclusão, se ele é compatível ou incompatível, se ele é constitucional ou inconstitucional, é o que se chama de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade pode ser exercido no Poder Judiciário, quando ele é chamado de controle jurisdicional de constitucionalidade. Alguns chamam de controle judiciário ou controle judicial, para quem é do mundo jurídico. Para as amigas e amigos que têm formação jurídica, eu entendo que a expressão mais técnica é controle jurisdicional, porque a atividade é exercida quando o Poder Judiciário, dentro de um processo subjetivo ou objetivo, está prestando uma atividade chamada de jurisdição. Por isso entendo que o nome mais técnico é controle jurisdicional, porque exercido quando da prestação da jurisdição. E quando o controle de constitucionalidade não é exercido no Poder Judiciário, mas sim no Poder Legislativo ou no Poder Executivo, ele é chamado de controle político de constitucionalidade. Então, vamos concluir o que é controle de constitucionalidade.
Você aprende aqui no canal Eu Amo Constitucional. É a atividade por via da qual o Estado, através de um dos seus três poderes, legislativo, executivo ou judiciário, analisa certo ato do poder público para, avaliando-o, concluir se ele é compatível ou não com a Constituição. Se sim, se compatível, ele é válido, apto à produção de efeitos. Se não, é inconstitucional, é nulo, não pode produzir os seus efeitos. Viram que coisa simples? Aprenderam em minutos o que é controle de constitucionalidade? Essa atividade se desenvolve todos os dias, gente. Todos os dias o Poder Judiciário está sendo questionado. Olha, essa lei é inconstitucional. Olha, essa lei retira um direito meu previsto na Constituição. Olha, esse ato aqui do prefeito, do governador, dessa autoridade administrativa está violando aquela norma ali da Constituição. E o que se vai requerer quando se argui a inconstitucionalidade é a retirada desse ato do mundo jurídico. Quando a arguição é preventiva, que se tente impedir o nascimento do ato para que ele nem chegue a se formar, já que ele visivelmente colide com a Constituição. Eu vou colocar na tela o conceito escrito como referência para vocês poderem copiar, ok? A gente vai ampliar essa tela para vocês agora, para que vocês possam fazer juntamente comigo a leitura e possam ficar com esse conceito escrito por mim como referência simples e objetiva. Controle de constitucionalidade é uma atividade por via da qual o Estado, através de algum dos seus três poderes, legislativo, executivo ou judiciário, avalia certo ato do poder público para concluir se ele é ou não compatível com a Constituição. Se sim, é válido e apto à produção dos seus efeitos, o que não ocorrerá se for incompatível, hipótese em que será nulo. É isso aí, minha gente. Espero que tenham entendido o que é controle de constitucionalidade. Portanto, peço a todos que, se tiverem gostado, deixem o like aqui nesse vídeo. Peço a você que vá na setinha aqui abaixo do vídeo, aqui no YouTube, e clique em compartilhar, compartilhando nos seus grupos de estudos, para os seus amigos e amigas que você entende que podem ser ajudados com esse vídeo curtinho, simples, com a explicação bem direta e objetiva. Compartilhe com aqueles que estudam para provas, para fazer concursos, ou simplesmente com aquele que você acha que gostaria de estar aprendendo assim como você. Por fim, não deixe de se inscrever aqui no canal. Clique aí em inscrever-se, torne-se membro e olha que coisa importante, ative esse sininho de notificações, porque sempre que a gente colocar um vídeo novo, você receberá uma notificação sendo informado que existe um vídeo novo. E às vezes o vídeo é com a notícia do dia, com a informação que bombou durante aquele dia, porque nós teremos vários quadros aqui no canal. Inclusive vão ter resenhas diárias aqui, comentando os episódios no país, quase que como um jornal. Galera, vocês vão gostar bastante. Então, ative o sininho de notificações, clique na opção ativar todas as notificações e continue com a gente por aqui. Não deixe de se inscrever, ok? Um grande beijo, que Jesus nos abençoe e até a próxima aqui no Eu Amo Constitucional.